No estudo desta manhã, nós falaremos do livro Vinha de Luz. O capítulo é o de número 119, Fortaleza. Diz o iluminado benfeitor Emmanuel: sabendo que a tribulação, e tribulação é adversidade, contrariedade, aflição, anarquia, tormento, amargura, tormento. Então diz o benfeitor: quereis fortaleza, não vos esquiveis à tempestade. Muita gente pretende robustecer-se, tornar-se forte, imbatível, ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero no mundo. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé através da tribulação, através dos tormentos, da amargura, internam-se aqueles que creem, de uma maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos, ou seja, em que se veem verdadeiramente derrotados, abatidos, amargurados, tristes, deprimidos, ansiosos e etc, etc, etc. Julgam-se então perseguidos e abandonados. O mundo espiritual não existe mais, Deus se afastou, a vida é um lamaçal de problemas e de decepções. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência do preparo interno, a ausência de estar preparado intimamente para a realidade. Esquecem-se os imprevidentes, os que não previam, não proveram, não buscaram de antemão os recursos da alma. Eles se esquecem de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. O imprescindível aqui se torna de forma radical não deixar de ver o quanto o sofrimento é valioso, é importante, é definidor da nossa realidade espiritual evolutiva. A tribulação, portanto, o sofrimento, a dor, a amargura, a humilhação, a dificuldade e etc. é a tormenta das almas. Se existe a tormenta no mar, para os navios, se existe a tormenta das geleiras para os povos das regiões polares, existe a tormenta do espírito, que é exatamente a tribulação. Ninguém é exatamente a isenção de qualquer um. Ninguém deveria esquecer os benefícios que a tormenta traz. Quando a verdade brilhar, no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalhos para os homens, não representam demônios, não representam flagelos, não representam absurdos, inimagináveis e infundados que chegam até nós por acaso. Não, não é isso. Mas sim, portanto, quadros preciosos de lições sublimes
que os aprendizes sinceros, quadros preciosos de lições sublimes, que os aprendizes sinceros, somente os aprendizes sinceros, nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? A experiência amarga da fase infantil, da fase juvenil, da puberdade, da fase adulta, representam para a criança um grande desafio, porque sai de uma fase e entra em outra completamente diferente. O espírito, no seu projeto evolutivo para Deus, também sai da fase infantil, das crenças mitológicas, milagreiras, daquelas propostas místicas, todas envolvidas em fantasias, para o processo da convivência, da construção dos valores íntimos em si mesmo. Que seria, portanto, do espírito sem a necessidade. Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação do poder. Qual poder? Do poder espiritual, do poder da fé, do poder da submissão, do poder da alegria, do poder da construção mental e da superação de todos os obstáculos transitórios que a vida planetária oferece. Portanto, aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação do poder ao alargamento do caminho de cada criatura. É necessário que o ser humano, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, se conserve confiante, se conserve esperançoso, se conserve consciente de que Deus está presente, de que o Cristo está no comando do barco da vida existencial e planetária. Marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará então a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Veja que esses valores, que essas conquistas, quando ele fala exatamente desse ganho, ele está falando do ganho desses objetivos novos, dessa visão espiritual mais profunda e dessas conquistas que antes da luta, que antes dos grandes tormentos e desesperos, não era possível haver na alma como conquista. Eram valores idealizados, imaginados, tornar-se forte, tornar-se imbatível. Então, atendendo aos nossos anseios de crescimento, a divindade nos oferece as ferramentas necessárias para esse projeto de vida nova através do sofrimento. Escutemos as palavras do apóstolo Paulo e vamos vivê-las. Lógico, porque se só escutar, se só nos maravilharmos com as lições que nos são oferecidas pelo Evangelho, mas sem vivê-las, não colocaremos em prática, seremos sempre teóricos. Seremos como aquela figueira da parábola, que tinha muitas folhas, que estava muito verde, mas não tinha frutos, não produzia nada substancial. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade, os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro,
poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Como nos diz o benfeitor, a tempestade, a dor, a tormenta, a tribulação trazem necessariamente muitos detritos mentais, muitas pedras, muita lama, muita coisa que poderia ser considerada como lixo, que descem do monte do processo evolutivo e libertador, do monte da luta humana, e que poderão nos soterrar, poderão nos ficar soterrados sob a lamentação, sobre a grande carga e o grande peso da lama da reclamação, da revolta, do desânimo, do descontentamento, da insubmissão, quando não da deserção completa para outros arraiais, para outros caminhos da existência. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, quanta luz nos traz nosso Senhor Jesus Cristo ao falar da beleza que é sempre oferecida àqueles que colocam a paciência, a fé e a confiança em Deus acima de tudo. Muita paz.